Olá, boa tarde. Acham que estou bem? É que foi a primeira vez que me maquilhei, não sei se dá para ver. Eu hoje estive a pensar um bocadinho sobre aquilo que vos iria falar aqui hoje. E ao ver as apresentações que foram feitas aqui hoje, eu apercebi-me que há uma coisa que une todas estas pessoas que por aqui passaram e com certeza que vai unir todas as pessoas que vão passar por aqui ainda. Que é, nós não somos milionários, mas todos nós gostamos imenso daquilo que nós fazemos. Somos verdadeiramente felizes. E eu gostava só de iniciar com este diagrama. Isto foi baseado numa conversa de um TEDster chamado Ken Robinson, Sir Ken Robinson, é cavaleiro, e que ele tem um livro muito interessante chamado O Elemento. E ele fala precisamente do elemento como sendo o ponto de encontro entre a nossa aptidão natural e a nossa paixão pessoal para fazer alguma coisa. Isto é absolutamente essencial, embora não seja uma coisa fácil de atingir. Acontece, mas tudo isto se faz ao longo de um caminho. Por isso é que eu acabei por, e venho buscar falar hoje do caminho. De um caminho faz-se caminhando, ou seja, nunca está formado. Eu tenho 31 anos, eu não sei muito bem o que é que quero ser quando for crescido e não sei se algum dia saberei, mas a verdade é que eu estou a encontrar o meu elemento. Eu sou designer, como vos disse, e eu ainda não estou, eu não sou este homenzinho branco que tem a taça na mão. E não sei muito bem onde é que me posiciono, mas talvez no início, calculo eu. Portanto, o caminho não é linear e muitas vezes acaba por ser sinuoso. Nós, ao longo do nosso caminho, do nosso percurso, encontramos várias possibilidades, vários subcaminhos, chamemos-lhe assim, e que podemos seguir ou não. Eu cresci cá em Viseu, uma infância normal, primária, ciclo, etc. E quando entrei no ensino secundário, eu escolhi a área de Humanidades. Tinha muito jeito para ler, para escrever e achei que Humanidades era o caminho a seguir. Aliás, havia matemática em artes e artes era realmente um calcanhar daqueles. E entrei em Direito. Eu acho que iria ser advogado, eu não sabia bem. Mas ao fim de 3 anos de Direito, eu acabei por mudar para Design. E isso de alguma maneira foi um momento decisivo, embora esta palavra seja um bocadinho pesada, mas de alguma maneira foi a primeira vez em que eu comecei a ir pelo caminho certo. 4 anos de design, tive a possibilidade de ir para Erasmus, em Milão, foi incrível e realmente é uma experiência. Vocês sabem onde é que se paga uma conta de eletricidade em Milão? Paga-se nos correios, é como aqui, é normal. Mas a verdade é que nós, quando estamos numa experiência deste género, nós não sabemos muito bem, é tudo muito complicado. Onde é que se paga uma conta de água? Nos correios, não tem nada que saber. E depois de acabar o curso em Milão, com os horizontes abertos, acabei por vir para cá, para Portugal, voltei, sem saber muito bem o que é que ia acontecer ou não, e acabei por arranjar um emprego em Nelas. Vocês sabem onde é que é Nelas? Fica a 15 km de Viseu. Só a título de curiosidade, qual destes é Milão, qual destas fotografias é Nelas? Se disseram da esquerda, Milão acertaram. E como esta há várias diferenças. Eu não estou a tentar dizer que Milão é melhor do que Nelas. E eu é que não estava preparado para Nelas. Era só isso. Portanto, ao fim de 8 meses... Isto está a funcionar? Tá. Ao fim de 8 meses, chateei-me. Despedi-me e acabei por ir o mais longe possível. Fui para a China. E fui para Macau, onde tinha um amigo, e comecei durante um ano... Fui sem nada. A minha mãe dizia, quando eu fui, pouco antes de ir para Macau, que dizia, tu vais para tão longe, e normalmente quando uma pessoa vai para longe diz que se vai para a China, mas desta vez tu vais mesmo para a China, e foi mesmo para a China que eu fui. E ao fim de um ano, como freelancer, comecei a trabalhar, a fazer umas coisas, comecei a passar música num bar de prostitutas russas, em Macau é bastante normal, e ao fim de um ano tive a possibilidade, sempre algo perseverante, a tentar, a puxar, etc., surgiu uma possibilidade de constituir uma empresa com um investidor, com um sócio local, que entrou com o capital inicial para formar uma empresa, design gráfico, web design, produção de eventos, o que fosse, e eu entrei com a mão de obra. Durante 2 anos estive a trabalhar como sócio-gerente e lead designer do A Studio. Eu tenho-vos a dizer que nenhum estágio no mundo inteiro poderia fazer por aquilo que, por mim, como 2 anos de estúdio fizeram. Ou seja, eu não sei nada, só um pequeno à parte. Quando nós saímos da faculdade, nós
neste caso design, que é a experiência que eu tenho, nós não sabemos absolutamente nada. Isto é transversal a todos os cursos, mas sendo designer, nós não temos provavelmente uma ordem que nos ajude, sendo esse o objetivo principal de uma ordem, mas eu não fazia a mínima ideia como é que havia de faturar a um cliente, de apresentar um orçamento. Isto é essencial. Isto é absolutamente essencial, não é? Se eu tenho alguma coisa, tenho um instrumento que me permita ganhar dinheiro, eu tenho que saber pelo menos como é que cobra um cliente. Conclusão, foi absolutamente frutífero. O AStudio criou, eu agora já posso falar do AStudio porque, entretanto, era uma startup que foi criada e, entretanto, foi vendida, portanto, posso fazer publicidade à vontade. E durante 2 anos, vários projetos apareceram, várias coisas foram desenvolvidas e, ao fim de 2 anos, o meu sócio queria levar o estúdio numa determinada direção e eu confesso que já estava um bocadinho, aquela experiência tinha sido boa e então decidi mudar. Foi tudo num espaço de 1 mês, foi uma coisa relativamente rápida, mas Moçambique apareceu no meu caminho de alguma maneira, portanto, mais uma vez, mais uma mochila às costas, computador debaixo do braço e vou para Moçambique, sem nada. E cheguei a Moçambique. E é engraçado como em Macau demorou 1 ano para eu conseguir alguma coisa, em Moçambique demorou à volta de 2 meses. Ou seja, eu acho, agora consigo ver isso com esta em perspectiva, que se calhar a experiência de Macau me permitiu, não sei, ter alguma experiência que me levasse a encurtar o tempo de procura. Obviamente que isto não é linear, não se grava em pedra, mas eu acho que ajudou. A minha ideia não era tanto design gráfico, mas eu sou designer de equipamento de formação, embora tenha trabalhado como designer gráfico e outras coisas em Macau, mas quando cheguei a Moçambique acabei por criar uma unipessoal, que foi o que me permitiu de alguma maneira continuar a estar em Moçambique, de pensamento criativo, consultoria, gestão, etc., nomes muito complicados para quem está a tentar safar-se em algum lado. E mais tarde acabei por conhecer um holandês que lá estava a trabalhar, o AP, e que desenvolvia projetos em carpintaria alternativa. A carpintaria alternativa era o nome de uma subempresa que nós depois criamos, mas fazíamos essencialmente mobiliário em material reciclado com madeiras nobres, fumbila, chanfuta, aquilo que existia em Moçambique. Piratas do Pau foi o nome, o ASE foi a empresa que eu criei só mesmo para permitir esse arranque, e Piratas do Pau foi o nome que nós demos ao coletivo. Pau, porque a gíria para madeira era essencialmente a nossa matéria-prima, vá lá, e piratas porque se nós não formos piratas não nos conseguimos safar em África, é o que eu acabei por aprender. E obviamente que depois isto em termos de, isto dava aso para várias coisas, usar uma pala num olho era uma coisa que eu sempre quis e tive essa possibilidade. Piratas do Pau, 6 meses, demorou 6 meses, a coisa continuou a andar e resolvi voltar a Portugal. E com um espírito, eu sempre estive de alguma maneira entusiasmado por voltar a Portugal, não sabia muito bem o que ia acontecer ou não, mas surgiu a oportunidade cá em Viseu, sítio onde cresci, depois de ter estado um bocadinho fora durante algum tempo, surgiu a possibilidade de trabalhar numa empresa cá em Viseu, como diretor criativo. Se repararem, há aqui um blur, porque não posso falar de nomes, certeza que vocês não conseguem ver o nome da empresa. E, entretanto, surgiu um novo projeto que passa essencialmente por trabalhar os motociclos nacionais e eu não posso revelar muito, aliás, isto é também uma dica importante, que é, se vocês não tiverem as coisas bem definidas, tiverem ideias e não tiverem preto no branco, ou neste caso branco no preto, não falem, não divulguem até as coisas estarem mais ou menos a andar, porque as ideias são o nosso maior bem, de alguma maneira. E agora? E agora não sei muito bem, motociclos, hardcore, não faço a mesma coisa. Portanto, mais uma vez, o ponto de interrogação é uma constante ao longo do nosso percurso. Agora, eu queria-vos só falar daquilo que me permite a mim continuar neste percurso. E eu vou voltar um bocadinho atrás. Neste ponto, que foi um ponto, como eu falei há bocadinho, decisivo de alguma forma, que foi o momento em que eu escolhi design. E sendo a área que me permite, de alguma maneira, que ainda me está a permitir, encontrar o meu elemento. Design, de alguma maneira, deu uma possibilidade de estudar várias coisas, várias áreas, e que me deu algumas ferramentas para que eu pudesse pôr a cabeça a trabalhar. Vamos fazer coisas, pôr coisas a andar. E aqui é uma coisa importante e eu gostaria de falar só um bocadinho da parte de design. E há muita gente aqui que se calhar ou já começou por um caminho, ou design é a área que eu melhor conheço, mas eu acho que de alguma maneira isto que eu vou dizer é transversal a várias áreas. A inteligência e a criatividade são coisas que normalmente andam juntas e uma não existe sem a outra. A criatividade acaba por ser o motor, o exemplo mais forte do poder dinâmico da nossa inteligência. E
Há aqui duas coisas que eu acho que são importantes, e falo-vos mais uma vez, como vos digo, a minha experiência vale o que vale, mas eu acabei por verificar que há duas coisas que também são ligadas, que é, uma são as relações interpessoais. É impossível, em qualquer área que nós trabalhemos, nós não nos podemos nunca dissociar da relação que nós temos com as pessoas. E a outra, do lado esquerdo, a mãozinha com uma caneta, embora já não se utilize muito caneta, são as características do design. E o que eu acabei por perceber é que, e mais uma vez vos digo, acho que isto pode ser perfeitamente adaptável a outras áreas, mas é preciso termos talento, de alguma forma. E o talento não é uma coisa que nascemos com ele, não. O talento também se desenvolve. Acaba por ser o domínio das técnicas que nós precisamos para, de alguma maneira, conseguirmos, produzir um produto, deliver, é a palavra que me lembro em inglês. A metodologia é fundamental. Também porque acaba por ser o número ou o processo que nos leva a conseguir fazer com que esse trabalho seja bem feito. Competências técnicas, portanto, eu não posso ser um bom saxofonista se nunca tiver pegado num saxofone, portanto, de alguma maneira eu preciso de saber dominar, e neste caso, no nosso caso como designers, seja, portanto, programas de computador, seja o que for. Relações interpessoais, mais uma vez, eu acho que isto é fundamental, nós temos que saber relacionar-nos com a pessoa e aqui temos que assumir um bocadinho uma posição de alguma humildade e nunca sabemos muito bem, nós nunca sabemos muito bem o que é que está à nossa frente, quem é que está à nossa frente. E business skills eu não consegui provavelmente encontrar uma tradução fiel, mas acho que é importante, como sendo designers, nós estamos sempre apresentamos sempre um produto final e muitas vezes acabamos por lidar com clientes que têm os seus próprios negócios e em várias áreas. Portanto, eu de alguma maneira tenho que ter a noção de como é que o mercado funciona. Se eu tenho que fazer um exemplo, um logotipo, por exemplo, para uma empresa que faça tecidos, eu tenho que perceber minimamente qual é a concorrência, o que é que existe, o que é um tecido, como é que é feito. Só isso e toda essa recolha de informação me vai permitir a mim fazer ou prestar um melhor serviço. Relativamente a relações interpessoais, e pode-vos parecer um bocadinho piroso, mas é isto, acho que é verdade. Sorriso. Sorriso. É importante sorrir de alguma maneira. Acho que as pessoas são vencidas por um sorriso muitas vezes. E sobretudo nestas duas situações. Isto não é um diapositivo. Eu não tipo, é um nada. Era importante que houvesse imagens. Bom, vou continuar. Sorriso é uma coisa importante. Eu acho que um aperto de mão também é muito importante. No primeiro contacto que nós temos com as pessoas, há sempre um cumprimento formal. E, obviamente, se formos, se calhar, para o Polo Norte, temos roçar narizes. Portanto, eu, se calhar, podia falar de roçar o nariz como um cumprimento, mas, normalmente, é um aperto de mão. Acho que isso é importante. A atitude, também. É importante que as pessoas percebam. Nós temos que sentir de alguma maneira, e isso é uma coisa que eu faço disso uma coisa bastante importante, sem nunca roçar a arrogância. Pelo menos é isso que eu acho, nós temos que ter alguma atitude quando enfrentamos alguma coisa. Dizer, eu sou o maior, não sou. Mas eu vou conseguir chegar onde quero. E isso é de facto importante quando nós estamos a traçar um caminho. E mais do que isso, eu acho que é sempre acreditar naquilo que vem a seguir. Acreditar. Só a título de exemplo, eu quando cheguei a Macau, como vos disse, eu durante um ano nunca sabia muito bem, ao fim de alguns meses comecei a perceber que se calhar era por aqui, vamos por aqui, tal, pro bónus, mas nunca deixei de acreditar que alguma coisa viria. E isto não é uma coisa, não é idílico, alguma coisa virá, eu estou aqui, estou neste caminho, estou a fazer alguma coisa, portanto alguma coisa está-me reservada. Desculpem lá, deixem só. Ok. Boa apresentação, tinha faltado dessa parte. A boa apresentação também é importante, sobretudo na parte do design. Eu percebi isto em algumas alturas, que as pessoas estão sempre à espera de um artista, vem o designer como um artista. Design e arte nada não são relacionadas. Mas às vezes pode funcionar bem, porque nós podemos andar descambados e não sei o quê. As pessoas acabam por dizer, é um artista. E a boa apresentação é importante, porque muitas vezes, isto sobretudo em Macau, em Maputo é um bocadinho diferente, porque as pessoas andam em cima dos passeios e andam com facas no bolso e não sei o quê, portanto acaba por ser um bocadinho diferente. Mas, mais uma vez, não há imagem. Mas a boa apresentação acho que é importante, porque as pessoas não estão provavelmente à espera de o que é que vai acontecer aqui, quem é que me vai surgir à frente, e é sempre a primeira impressão. No segundo encontro já podemos andar, sim senhor, com... Bom, vou começar tudo outra vez, não se importam, portanto o caminho faz-se caminhando, coisa... Milão, nelas, o estúdio, Maputo, várias imagens, o Azo, Piratas do Pau, há que ser pirata, o Azo, Piratas. Ok, Portugal, o hardcore, motas, não vou dizer o que é.
Não sei. Então, isto é para vocês terem mesmo, para saberem mesmo aquilo que eu estou a falar, é para ficar bem consolidado. Eu se calhar posso levar a partir daqui, ok? Criatividade e inteligência. Ok. Sorriso, boa apresentação, aperto de mão sólido, vocabulário. Isto é importante. E eu acho que neste ponto uma coisa que me ajudou foi o facto, não tanto de direito, mas ter seguido pela área de humanidades. Uma coisa que foram 6 anos de alguma maneira, foram 3 anos de secundário e foram 3 anos de direito. E ao fim de um certo tempo, e sobretudo no terceiro ano, e quando eu estava para mudar, o que é que eu vou fazer? Não sei, 3 anos perdidos, não sei. Mas eu acabei por perceber que isto ajudou-me bastante, a maneira como falava, escrevia, etc. E obviamente que é uma coisa que eu fui aprendendo, é uma coisa que não nasceu comigo. A atitude, já tinha falado sobre isto. Bom, e este esquema pretende ilustrar mais ou menos o que, da forma de design, e o ponto de interrogação neste caso podem ser as várias áreas, no meu caso foi o design, foi a área que eu escolhi, de alguma maneira é a minha profissão, até chegar ao dinheiro, que é uma coisa importante, ou seja, não peçam para eu fazer, não peçam para dar de mão beijada aquilo que eu aprendi a fazer, de alguma maneira. Portanto, nós precisamos de dinheiro para sobreviver e para pôr pão na mesa, também é importante. Deixem-me só vos dar um exemplo disto. Enquanto designers, nós temos um espírito crítico bastante apurado. E sei que há outros designers aqui na plateia e, portanto, certeza que vão concordar comigo, que é, isto é uma máquina que vende bilhetes no ferry em Hong Kong. E vocês conseguem entender isto? Eu passei algum tempo a tentar perceber esta máquina e é difícil. Já repararam naqueles 2 olhinhos lá em cima? É um bocado diabólico, não é? Tipo, eu e tu, isto não vai funcionar, nós não nos vamos entender. E basicamente é muito simples, eu vejo o preço, meto a moeda, carrego num botão e recolho o bilhete e recolho o troco, caso seja necessário. Mas isto é uma coisa que me revolta. Revolta porque eu passei muito tempo a tentar perceber como é que eu queria comprar uma porcaria de um bilhete para ir para o outro lado, mas devia ser rápido, eu não tenho muito tempo a perder, ninguém tem. Não é? Como designers, e é aqui que eu quero chegar, nós temos este espírito de pensar, isto devia estar muito melhor desenhado, isto está mal, quem é que fez isto? De certeza que foi um chinês, de certeza que foi. Design, isto conclui aquilo que eu estava a dizer, que é a palavra design, isto é o básico, é de onde vem o desígnio. E o que é o desígnio? E aqui fazemos a comparação com outras áreas e, nomeadamente, aquilo que eu tinha falado há bocadinho da parte da arte, que é o desígnio é precisamente isto, é um plano, é uma intenção, é um propósito, projeto, objetivo, destino. Ou seja, são vários sinónimos que, de alguma maneira, mostram o que é o design, que é, nós não estamos a fazer nada para nosso, embora haja sempre uma parte de estilo pessoal, nós estamos a fazer as coisas para outras pessoas. E um objeto, seja gráfico, seja equipamento, seja o que for, tem sempre um propósito. E é isso que realmente o design é. A título de conclusão, o que eu vos queria dizer é, mais do que concluir a conversa, eu queria vos dar os parabéns de alguma maneira por terem vindo hoje. E sendo o TEDx Youth, estas conversas são dirigidas às pessoas a vocês, que de alguma maneira estão a começar, não sabem bem o que é que vai acontecer. E uma coisa que eu tenho-vos para dizer, eu tenho a certeza que todos os oradores que aqui estão concordam comigo, que é, tenham calma. Tenham calma, não se sentem à sombra da bananeira à espera que a banana caia, mas tenham calma, porque se vocês de alguma maneira quiserem, esta palavra é importante, push. Se quiserem fazer com que as coisas aconteçam, elas vão acontecer de alguma forma e têm que se manter nesse caminho. Há uma frase, já se falou aqui, sobretudo na primeira apresentação, falaram de oradores americanos, de personalidades, e Theodore Roosevelt foi o 26º Presidente dos Estados Unidos e tem esta frase que eu acho que é bastante importante: faz o que puderes com o que tiveres onde estiveres. E eu acho que isto resume de alguma maneira, é um conhecimento muito alargado numa frase, que é, onde nós estivermos nós vamos conseguir fazer aquilo que quisermos. 15 mil negócios foram criados entre janeiro e abril deste mês. Eu não acredito propriamente, eu penso positivo e acho que há muitas possibilidades e por isso espero que vocês daqui a alguns tempos estejam aqui, se calhar, a contar uma história um bocadinho melhor do que a minha e salpicada de coisas, o que vocês conseguirem fazer. Portanto, ativem-se e boa sorte. Obrigado.